Estamos todos aqui já, um dia intenso, e para a última sessão, certamente uma das mais esperadas, e vamos falar sobre os Centros Nacionais de Dados, uma infraestrutura estruturante de soberania digital para o sistema RNP. O programa Conecta MCTI com recursos do FNDCT. Então, sem mais delongas, queria chamar aqui para o palco, primeiramente, a representante da Andifes, a reitora Tanara Lauschner, que é reitora da Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM. Reitora, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Bem-vinda. Queria também chamar ao palco o nosso representante do CONIF, o reitor Carlos César Teixeira Ferreira, que é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Carlos está se desvencilhando ali, são muitos abraços, pessoal se encontrando. Bom, na sequência, gostaria de chamar ao palco o subsecretário de TIC do MEC, o Atílio Emanuel de Sales Souza. Atílio, seja bem-vindo também. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, o nosso diretor do Departamento de Incentivo às Tecnologias Digitais, na Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, a CETAD, do MCTI, Hugo Valadares Siqueira. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Pessoal, fiquem à vontade. Bom, nós vamos falar aqui sobre os Centros Nacionais de Dados, mas antes, contextualizando, melhor assim, né? Senão ficar grudado ali. Antes, contextualizando, os Centros Nacionais de Dados fazem parte do programa Conecta, que é um programa estrutural de investimento, e uma das principais entregas tem como objetivo a estruturação dos Centros Nacionais de Dados a partir de parcerias com o setor privado ou grandes data centers, né, no Brasil, e nós estamos estruturando esses ambientes que estão fomentando a oferta de novos serviços para o sistema RNP, ou seja, para as nossas universidades, institutos federais, unidades de pesquisa como um todo. Além do CND, nós temos investimentos importantes na rede IP, que é a infraestrutura nacional da RNP, as infovias estaduais também, que estão recebendo investimentos, a rede de e-ciência, que está se estruturando, uma rede específica para troca de dados para aquelas instituições que realmente necessitam de uma rede apartada da rede IP, uma rede específica para grandes trocas de volumes de dados. Ela não está interconectada com a internet comercial, então é uma rede bem específica, com alta velocidade, para que a gente possa disponibilizar isso para as nossas instituições que necessitam dessa infraestrutura. E os SOCs, que são os Centros de Operações de Segurança. Então, isso é uma composição que faz com que essa visão seja disponibilizada para as nossas instituições numa visão de cyberinfraestrutura. A gente está falando aqui de investimentos casados que estão criando, na verdade, muito disso já em operação, um novo ambiente à disposição das instituições de ensino e pesquisa no país. Os CNDs, especificamente, que nós estamos trazendo, é uma infraestrutura criada em parceria, principalmente em relação, num primeiro momento, a gente estava falando muito de espaço em data center, mas no fundo, a importância é capacidade energética, principalmente em relação às altas demandas de energia elétrica que hoje nós temos nos equipamentos que fazem processamento de IA. Então, isso é algo fundamental para que a gente tenha uma visão também de modelos de negócio com sustentabilidade no tempo. A gente consiga também melhores condições para trazer sustentabilidade para as nossas instituições terem isso à disposição, hoje já em operação em São Paulo, no Distrito Federal, e estamos fazendo o lançamento hoje, conforme aconteceu pela manhã, do Centro Nacional de Dados no Ceará. Essa é a visão, né? São 3 pontos interconectados, esses centros estão ligados diretamente à rede IP, são monitorados pelos nossos Centros de Operações de Segurança, os SOCs, fazem parte também da rede de e-ciência, então uma visão integrada dos investimentos do MCTI em relação a essa visão de cyberinfraestrutura para o sistema RNP.
E aqui os 3 pontos com as parcerias estabelecidas. Em São Paulo, nós fechamos uma parceria com a Scala Data Centers. No Distrito Federal, nós temos uma parceria com a Eleia Data Centers e estabelecemos, e hoje pela manhã anunciamos, a parceria com a Vital, o braço da Vital de Data Centers, é a Tecno Data Centers, no centro, que estruturou o Centro Nacional de Dados no Ceará. Então, com isso, nós conseguimos também passar para um novo ambiente de ofertas para o sistema RNP, desde o mais básico, o colocation, com necessidades de capacidade energética e outros equipamentos que precisem desse tipo de ambiente, armazenamento escalável e seguro, né? A demanda também das nossas instituições em relação, desde aquilo que precisa ficar fora da instituição, como backup. Uma das grandes questões que hoje nós temos das instituições são os ataques, problemas de cibersegurança. Então, a possibilidade de deixar os seus dados fora da instituição. Armazenamento também de dados, imagens e outros tipos. E vamos também indo numa linha que naturalmente já vem ocorrendo em investimentos em relação a equipamentos para processamento de IA. Então, são ambientes para oferta de novos serviços que estão hoje à disposição das nossas instituições. E para aquecer, aí eu já vou entrando aqui no painel, né? Já para dialogar com os nossos painelistas, queria trazer alguns pontos aqui recentes. Os nossos painelistas não estão tendo a visão aqui do... né? Tá só ali, se puderem ligar essa TV aqui do lado. São 4 notícias aqui recentes. A primeira, e aí também já trazendo aqui o Atílio, né, em relação a essa questão da auditoria recente que foi feita pelo TCU, em relação a uma fragmentação, aqui a notícia fala de data centers, mas na verdade é uma questão mais dos investimentos em tecnologia da informação e comunicação. Já está ali à disposição do pessoal. Então, foi uma auditoria recente que traz também algumas questões importantes para a gente dialogar aqui durante esse painel. Ao mesmo tempo, o próprio MEC vem também fazendo investimentos muito importantes em relação à oferta de novos serviços, tanto para a rede federal, no caso a CETEC, a partir do programa Conecta Rede. Esse programa vem viabilizando que serviços como SOC, diploma digital, capacitação das equipes de tecnologia da informação e comunicação das nossas instituições, Moodle, o EAD, entre outras ofertas, a rede de armazenamento estejam à disposição da rede federal. Concomitantemente, estamos também com uma articulação, né, reitora Tanara, em relação à CESU, para a criação de um programa similar para que as universidades também possam ter uma visão também de investimentos e ofertas de novos serviços, na mesma linha do Conecta Rede, que já está indo para o seu 4º ano, e vem trazendo resultados muito interessantes numa visão de compartilhamento de custos, né? Algo fundamental para que a gente tenha uma otimização e um melhor uso dos recursos, mas também, e principalmente a partir de um modelo de governança participativa, né? E ali embaixo, né, Hugo, a gente fala dos investimentos que o próprio MCTI fez e continua fazendo. São investimentos fundamentais na criação dessa infraestrutura, que é o programa Conecta. Então, eu estou trazendo um pouco dessa visão para fazer exatamente, pegando aqui a brincadeira da palavra, né, conectando os investimentos que o MCTI vem fazendo em relação à infraestrutura e que o MEC também, numa visão de oferta de serviços em programas como Conecta Rede, possivelmente o Nexus e outros que virão, vão trazer benefícios também para as próprias instituições. Eu acho que esse é um ponto de partida importante para a gente poder trazer essa reflexão. Bom, eu deixei meu celular ali. Então, nessa linha, eu queria fazer a primeira pergunta para a reitora Tanara. Já está com o microfone aí, reitora? Então, vamos lá. Para começar, então, o nosso diálogo aqui, principalmente em relação a essas necessidades que as nossas instituições têm. Bom, a primeira questão que eu queria trazer antes de discutirmos essa questão de infraestrutura, eu gostaria de começar pela demanda, né? Eu acho que é um ponto fundamental. Essa questão das necessidades que as nossas instituições têm, né? Então, assim, quais seriam essas capacidades digitais ou as necessidades de tecnologia da informação e comunicação mais prementes, prioritárias, que hoje as nossas instituições, e principalmente no caso as universidades, elas vêm sofrendo em relação à demanda, à necessidade ou à carência, ou mesmo assim uma necessidade de investimentos além do que hoje já é feito, ou seja,
qual é o grande ponto em relação à tecnologia da informação e comunicação hoje que as universidades sentem assim como uma dor grande? O que isso precisa avançar? Obrigada, Antônio. Boa noite, né? Já a todos e todas. Quero aproveitar para cumprimentar os meus colegas reitores e reitoras que estão aqui também, cumprimentar as pessoas aqui do painel. A gente está em paralelo hoje, a gente estava com uma reunião da Andifes aqui no fórum, parabenizar a RNP pela realização do fórum e responder a pergunta, né? Assim, as demandas, as nossas dores, elas são imensas, né, das universidades. Eu acho que a gente tem, tanto na parte de conexão, né, isso aí, e é bom porque o programa traz a conexão também, e quando a gente fala de soberania de dados, que é algo que está sendo discutido bastante aqui nesse fórum, acho que a gente não pode olhar somente para a parte de processamento, somente para a parte da infraestrutura de hardware e software. Para guardar os dados, processar os dados, a gente também precisa olhar para a nossa infraestrutura de rede. Ela faz parte desse processo, então eu acho que começa pela conexão. Depois a gente tem problemas estruturais dentro das universidades, né, do sentido da rede interna, dos equipamentos dentro da universidade, da demanda de energia, da demanda de serviços. E aí a gente falando muito das questões que eu acho que são comuns a todas as universidades, que é a gente falar de dados de alunos, de processamento de matrícula, das questões gerenciais. Então, nós temos muita deficiência nesse sentido. Mas se a gente pensar também em uma das missões da universidade, que é fazer pesquisa de ponta, a gente também não tem infraestrutura para que a gente possa definir a proteção dos nossos dados, a segurança dos nossos dados, né? E, por fim, acho que uma coisa que é importante dizer é em relação aos nossos recursos humanos, né? As universidades federais, elas têm carência não só as federais, né? Mas têm carência de pessoal técnico, e a área de TI é uma área muito aquecida no mercado. Então, é muito difícil que você consiga reter os nossos técnicos dentro das universidades. Já é difícil conseguir reter em várias outras áreas. Na área de TI, que é uma área que o mercado está muito aquecido, ele acaba sendo mais difícil ainda. Então, você tem, por exemplo, uma realidade nas universidades onde a gente não gerencia nossos sistemas de e-mail, onde a gente terceiriza muitos trabalhos de TI, porque a gente não tem como ter pessoas, infraestrutura, recursos de investimento para que a gente possa suprir dentro das universidades com esses serviços. Por isso que é interessante ter essa iniciativa da RNP de você tentar, né, através do Conecta, você definir serviços que podem ser feitos de maneira numa infraestrutura nacional e que possa ser compartilhado por todas as universidades. Bom, isso traz uma reflexão importante, de fato, reitora Danara, em relação a essa questão de fazer em conjunto, né, compartilhamento de custos e otimização com governança, que é um ponto também que a gente vem colocando forte. Eu queria fazer um link com o reitor Carlos em relação ao programa Conecta, né, o Conecta Rede, no caso. Essa questão ela vale também, claro, né, reitor Carlos, com certeza para a rede federal, mas que já tem essa iniciativa, né, juntamente com o próprio CONIF, né, e o Forti, que vem trabalhando juntos com a CETEC, o MEC e a RNP, no Conecta Rede, e traz essa experiência concreta também de uma visão de um programa que vem fomentando oferta de serviço, capacitação, plataformas, entre outras possibilidades também que podem ser priorizadas conforme a demanda, numa visão perene no tempo, né? Uma visão com muita característica de fomento, inclusive, no tempo, né? Perenidade com governança. Então, trazer um pouco da sua visão, reitor, em relação ao Conecta Rede, o que nos permite observar, nesse tempo em que a gente vem executando,
de vantagens, de coisas interessantes que nós aprendemos em conjunto, né? E que vem trazendo essa oferta de diploma digital tão importante para as instituições, basilar, o EAD com uma visão de Moodle, com profissionalismo, com alta qualidade, com atendimento, né? Disponibilidade, elasticidade, armazenamento, cibersegurança, a questão da exposição que hoje as nossas instituições acabam tendo em relação a questões de ataques cibernéticos. Então, trazer um pouco dessa experiência, Reitor Carlos, eu acho importante para a gente poder compartilhar também dessa visão de fazer em conjunto com governança. Muito bem, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo a reitora Tanara, ao tempo que saúdo ela, os demais colegas da mesa, o Antônio, o Atílio e o Hugo. Falar um pouquinho desse tema que é de suma importância para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mas é importante que a gente faça também contextualizações. Tá? A nossa rede, que é uma rede poderosa hoje, com mais de 800 campings espalhados em todo o território nacional, com 42 instituições que agasalham esses campings, é uma rede ainda muito jovem. E por ser jovem, repleta de desafios. Né? O principal, assim como as universidades, as questões relacionadas à infraestrutura. É importante a gente destacar que nós temos um parque tecnológico instalados nas universidades e nos institutos que, infelizmente, não passam por um processo de modernização com a velocidade que a gente gostaria. Muitas das vezes, quando a gente compra, Antônio, um equipamento que faz todo aquele esforço burocrático de fazer uma licitação e quando a licitação dá certo e chega até um laboratório de ensino, de pesquisa, ele já está obsoleto. Isso é uma realidade, né? Não é de agora, mas desde sempre. E penso que o Conecta Rede, que é uma inovação do MEC, junto à Rede Federal de Educação Profissional, ele vai arrefecer exatamente essas demandas que são hoje necessárias para que a gente possa ter uma prestação de serviços à altura. O Antônio cita aqui alguns serviços, como o Moodle, que é extremamente necessário e estratégico para o país. Eu sou reitor do Instituto Federal do Maranhão. O meu instituto, ele é o terceiro maior instituto em termos de número de camping na rede federal, atingindo hoje 35 unidades num estado que tem uma dimensão continental. E todo dia na minha sala eu recebo, quase todo dia, um prefeito ou uma prefeita querendo uma atuação do Instituto Federal e eu fico desesperado. Essa semana, vindo para cá, eu recebi. A gente está num processo de expansão, um município de Santa Quitéria, que fica na região leste do estado. A prefeitura mandou um ofício muito bem elaborado, contextualizando e falando da necessidade do nosso instituto estar presente lá. Mas por que ela fez isso? Porque nós estamos colocando uma unidade do instituto no município de Chapadinha, que fica lá a 100 quilômetros de Santa Quitéria. E a forma que a gente tem encontrado para prestar o serviço, com ofertas educacionais e também dotando de condições para essas prefeituras, é a plataforma EAD. Mas nós temos dificuldades com a infraestrutura, temos dificuldades com as pessoas, com o pessoal, para que o serviço possa ser muito bem prestado. Mas para além dessa situação, eu quero falar para vocês com relação a modelos. Os modelos de gestão que precisam ser muito bem trabalhados hoje para que nós possamos tomar decisões acertadas. Né? E aí, estamos no impasse, porque a gente ainda insiste em trabalhar de forma individualizada. Isso é um problema, é um karma imenso. É aquela história, quando a gente vai para as nossas regiões, é o meu instituto, é o meu laboratório, é o meu curso. E isso não tem dado muito certo, porque é o esforço para você fazer a contratação e o impacto hoje nas questões relacionadas aos nossos custeios e no próprio investimento são coisas surreais. Né? Discuti ainda há pouco ali com o Atílio na chegada aqui ao auditório, o quanto que não seria oportuno a gente, de fato, fazer essas união de esforços. Né? Temos um serviço, temos uma instituição que pode, a
todo tempo está se modernizando e aperfeiçoando, e nós teríamos aqui a prestação do serviço. Não estou dizendo que perderíamos a autonomia das nossas instituições, é importante que a gente enfatize isso. Não estou falando em perda de autonomia, eu estou falando no processo de modernização que é extremamente necessária para que nós possamos ter um país competitivo. Esse mundo global que a gente vive hoje, se nós não tivermos estratégias de metodologias para que a gente tenha competitividade, nós teremos problemas graves, né? E o presidente nos chama exatamente para esse momento de luta, de posicionamento, de soberania, e fala em alto e em bom tom. Falar do processo de reindustrialização do país perpassa pelas universidades e pelos institutos federais. E como nós estaremos preparados para isso? Os modelos precisam ser muito bem pensados, né? Estou vendo o Roosevelt sentado ali, esteve no Maranhão semana passada e ele sentiu na pele, né, o que significa o processo de interiorização, porque foi num campus, deu sorte, porque foi em Barreirinhas, conheceu ali a entrada do Portal Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas ele pôde perceber a importância de nós termos uma unidade, né, no interior desse Maranhão que é gigante, e ver a prestação do serviço, o serviço bem prestado, né? Com certeza a concepção dele do papel da RNP muda quando você vai de encontro. E isso aconteceu comigo, colegas, porque o presidente do CONIF tinha uma agenda na RNP recentemente para entender melhor o papel da RNP, o trabalho da RNP e, consequentemente, os serviços do Conecta Rede. Não vamos confundir o Conecta com o Conecta Rede. E o presidente não pôde ir para uma demanda de agenda com o ministro da Educação, e eu fui convidado para ir até a reunião representá-lo. E quando eu cheguei lá, eu vi algo muito maravilhoso, que era em loco o serviço Conecta Rede. Eu tive o prazer de ver o SOC funcionando. E para completar a cereja do bolo, nós fomos ver o Centro Nacional de Dados aqui de Brasília. E aí pronto, né? E eu digo sempre, é importante que nós, reitores e reitoras, que tomamos decisões, é importante que a gente vá lá para ver. Porque muitas das vezes a gente fica nos gabinetes e não tem essa sensibilidade do que representa o que é. E quando eu olhei o Centro Nacional de Dados, refleti comigo, por que eu preciso ter um supercomputador hoje, viu? Talvez essa reflexão é importante, porque eu percebi lá a questão do impacto da economia de energia. Nós vamos ter um impacto no nosso custeio, nós vamos precisar ter um aceleramento a posteriori para poder não ter essa descontinuidade do projeto. Eu não sei como é que isso vai se dar. E a gente vai poder ter, a partir desse serviço que está lá, muito melhor o alcance, né, de alojarmos serviços, alojarmos dados com segurança da informação e garantindo aí o que a gente merece. Então, levei essa mensagem aos colegas, reitores e reitoras, e hoje nós temos um movimento organizado para ir até a RNP, conhecer também um Centro Nacional de Dados e, a partir daí, desenharmos um modelo de prestação de serviços que possa exatamente ir de encontro ao que o órgão de controle está dizendo. Não vamos pulverizar. A gente vai ser fiscalizado por isso. Fiscalizado com relação ao recurso, fiscalizado com relação à utilização. É caro. E você colocar isto dentro de uma instituição e não usar é horrível. A gente precisa ter essa sapiência de trabalhar de forma estratégica, né? E eu quero que os nossos amigos, reitores e reitoras, possam também ter essa sensibilidade que eu tive lá, de fazer avaliações e unificar estratégias para que a gente possa ter uma rede federal cada vez mais forte, mais poderosa, né? Só para fechar minha fala, com relação à energia, nós temos um custo hoje no meu instituto de mensalmente R$1.200.000 é o que a gente paga de energia para garantir o funcionamento de todos os campi. E nós tínhamos também um modelo pulverizado, onde cada unidade nossa tinha um contrato com o Grupo Equatorial, que é quem fornece essa energia. E tomamos uma decisão.
Por que nós não podemos agrupar e viramos o cliente VIP no Maranhão do Grupo Equatorial? Agora, para eu ligar uma unidade do Instituto, eu não tenho dificuldade. E temos uma gerência, né, que trata diretamente com a reitoria para quaisquer questões relacionadas à segurança energética no nosso estado. E não era assim, porque nós tínhamos exatamente a pulverização, a divisão de esforços. No dia que um colega diretor geral acordava de mau humor, ele resolvia não pagar a conta. Não vou pagar a conta hoje. E aí o Grupo Equatorial vinha exatamente na reitoria e disse, não vai pagar, eu vou cortar. E muitas das vezes eu não estava nem sabendo. Né? Então, esse método estratégico de agruparmos e termos melhor eficiência do serviço foi muito importante para todos nós. Estamos avançando assim para todas as esferas e o Conecta Rede traz exatamente esse sinal para a rede federal de união, de esforço, com a ajuda do Ministério da Educação, para que a gente tenha uma segurança de dados, de proteção de dados, de processamento da informação muito melhor e mais poderoso do que é hoje. Bom, muito obrigado. Bom, reitor, obrigado. De fato, o Roosevelt voltou lá do Instituto Federal de Barreirinhas, né, onde fica, onde houve o evento, né, bastante maravilhado em relação ao potencial de uma política pública que pode interiorizar, né, e levar a educação para os pontos que precisam estar de fato, né? Então isso faz a gente transformar programas, iniciativas e tangibilizar os resultados que elas geram. Então realmente a gente agradece também o convite que foi feito e a presença lá no evento essa semana. Bom, Atílio, vou te trazer aqui para a conversa também e passar um pouco dessa visão que tanto a reitora Tanara como o reitor Carlos, né? E esse exemplo do Conecta Rede, né, é algo que a gente vem fazendo em conjunto e parceria com o CONIF, o Forti, a CETEC, também a STIC, né, que vem participando intensamente das discussões. Essa questão que a auditoria traz do TCU fala muito dessa questão da fragmentação dos recursos, da necessidade de um modelo de governança, acompanhamento. Você acha que programas como esse, né, o próprio Conecta Rede, iniciativas fomentadas pelo próprio MCTI com o Conecta, estruturando centros nacionais de dados, estruturando uma rede de alta capacidade, novos centros de computação também, de IA, armazenamento, quer dizer, grandes demandas, né, e que vão trazer também necessidades de custeio recorrente, por exemplo, conta de energia. Essa eu acho que é um exemplo de iniciativa também que a gente pode colocar na pauta e o próprio MEC já vem fomentando, né? Governança participativa com todos os entes que fazem parte, o próprio MEC, e iniciativas que vêm trazendo valor, ofertas de valor para as nossas instituições, no caso da rede federal inicialmente, e as próprias universidades também já vêm articulando isso com a CESU para a criação de um programa similar. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, essa questão toda, o momento que a gente está passando e como é que isso poderia evoluir. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, cumprimento aí Antônio, né, nosso moderador, cumprimento aqui também a reitora Tanara, reitor Carlos, né, e também o nosso par aí, o Antônio, e o Hugo do MCTI. É uma honra estar aqui nesse painel, representando aí a STIC do MEC. Faço aí também um cumprimento especial à minha equipe, né, lá da STIC do MEC, meu coordenador geral de sistemas, minha coordenadora de governança, a todos e a todas aqui que estão presentes, em especial aqui o nosso professor Getúlio, que esteve aí na gênese, na criação da nossa rede federal. Então a rede federal hoje se transformou num case de sucesso. Então a gente acho que tem que só agradecer o seu esforço, né, e a sua batalha para que a gente chegasse nesse nível de excelência, né? Sobre a questão dos serviços compartilhados, como, né, todos nós já falamos um pouco, a gente teve aí recentemente a auditoria do TCU, né, o resultado dela, né, em todo o ecossistema educacional, em que encontrou de fato, né, algumas vulnerabilidades, principalmente na questão da fragmentação.
é o que o reitor Carlos bem colocou, né? Cada um fazendo o seu dentro da sua unidade tecnológica. E isso realmente gera, né, um custo maior, porque você não tem economia de escala, uma falta de padronização, porque cada um vai comprar ali a sua maneira. E hoje, né, a gente entende que esse modelo talvez não é um modelo a médio e longo prazo mais eficiente, né? Então, a gente tem, de fato, Antônio, esse modelo que foi implementado através do Conecta Rede, que é um modelo, né, e um case de sucesso implementado na rede federal, né, institutos federais, que oferta serviços, né, um pool de serviços de tecnologia para atender às demandas personalizadas da rede federal e de cada instituto, principalmente na questão dos serviços de tecnologia mais prementes, né, em que a necessidade ali ela é muito forte nos institutos, e aí a gente tem a questão do backup, a gente tem a questão do SOC, a gente tem a questão do Moodle, né, armazenamento. Então, é nesse cenário, né, que hoje eu acho que vai ao encontro do que o TCU, né, bem observou. A gente precisa, de fato, né, olhar, né, e trazer não só para uma análise de compliance com o que determinou o TCU, mas como uma oportunidade da gente mudar a maneira como a gente vê o investimento de TI no ecossistema educacional. Então, o investimento de TI, de fato, ele tem que ser otimizado, né? Ele tem que ter uma ampla escala, que é para atender a rede de modo, né, geral, que atenda essas demandas, reitora, que você propriamente falou, né? Demandas de backup, demandas de cibersegurança, né? Como a gente já tem no portfólio de serviços da RNB, e que a gente sabe que esse modelo ele gera economia, porque você compra em escala, atende em escala, padroniza, e com isso a gente otimiza, né, os recursos que são empregados. E quando a gente tem, né, essa centralização dos recursos, né, no MEC ofertando através das nossas secretarias, né, responsáveis, a CESU, a CETEC, a gente consegue ver o resultado na ponta, né? Então a gente tem muito resultado, né, em relação ao Conecta Rede, e a gente quer ter o mesmo resultado, seja, né, com Nexus, né, nessa viabilidade que está sendo analisada pelo MEC, em parceria com a CESU, né, que está imbuída na análise desse novo projeto, para atender, de fato, as universidades como já é atendida a rede federal. E o Centro Nacional de Dados vem nesse bojo, né, também de prover serviços que, né, podem ser compartilhados dentre os atores do ecossistema educacional. Então, de fato, o MEC vê esse compartilhamento com bons olhos, vê a atuação do programa Conecta, né, como uma alternativa, né, para que a gente possa não só, né, estar aderente ao que o TCU, né, colocou, mas de fato prover, né, para a educação, que é a principal indutora, né, de transformação do Brasil. Eu acho que não existe transformação de vidas e um desenvolvimento do país sem educação. E eu acho que quando a gente fala de educação, né, investimento em educação, a gente fala em realizar sonhos na ponta, e realizar políticas que realmente atendem, né, o nosso cliente, o nosso usuário final, que é o professor, que é o aluno, que são as pesquisas que as universidades fazem para atender a toda a sociedade brasileira. Então, acho que a gente está no caminho certo. Esse é o caminho, vamos dizer assim, a partir de agora, virtuoso, que a gente vai, de fato,
né, encaminhar, né, para que a gente possa, né, dar um salto que a educação do Brasil merece. Estamos no caminho certo. Eu acho que a gente deve focar na governança, no entendimento das necessidades, né? O Brasil ele é um continente dentro de um país, então existe essa capilaridade, existe demandas, né, e maturidades diferentes, né, para cada região, para cada instituto. Então a gente tem que, de fato, né, ir em loco, ver qual é essa necessidade e naquilo que é similar a gente conseguir otimizar. Eu acho que essa é a grande saída para a gente economizar recurso, padronizar e ofertar o melhor para a rede. Que eu acho que esse é o grande resultado de todas as políticas e todas as iniciativas que o MEC faz. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Antônio, mas a gente está nessa perspectiva, assim, de olhar para a rede, não para desabilitar data center, mas para ser um complemento, né, a mais, para que a gente possa aumentar a maturidade tecnológica da rede, do ecossistema como um todo, institutos federais e universidades. Bom, obrigado, Atílio. E agora deixei por último, mas propositalmente, para que o Hugo pudesse ouvir um pouco desses resultados que são e só estão sendo possíveis em função dos investimentos que o MCTI está fazendo com o programa Conecta, investimentos do FNDCT, e que estão viabilizando a criação de ambientes e estruturas que já estão se desdobrando em oferta de serviço para o sistema de educação também. Às vezes a gente olha muito a questão da pesquisa, das unidades de pesquisa, mas o ganho ele é muito amplo, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, a visão também, o Hugo teve responsável por isso há pouquíssimo tempo, estava responsável por toda essa visão do PIBIA, do FNDCT, etc. Qual é a visão do MCTI em relação a esses investimentos? Aqui você ouvindo um pouco dos desdobramentos que já estão acontecendo, mas ouvir um pouco também das novidades, né? E a gente tem muitas aí que você puder trazer para a gente. Temos novidades aí de semana passada e coisas acontecendo também ao mesmo tempo, já pegando essa questão. Qual a visão do MCTI em relação ao que você acabou de ouvir, né? Alguns desdobramentos que já ocorrem e o que também está por vir aí de importância em relação ao FNDCT e MCTI. Obrigado também por estar conosco aqui nesse final de tarde. Antônio, querido, sempre bom reencontrá-lo. A gente esteve junto no lançamento da Rede de Ciência, né? Lá no CNPEM. Faz quanto tempo isso? Tem mais de um mês? Pouco mais de um mês. Quero cumprimentar meus queridos colegas aqui, magníficos reitores, Atílio. Eu posso, sempre que adequadamente, eu vou vestir minha camisa de professor da Universidade Federal de São Carlos e emprestado aqui ao MCTI, com a carreira toda feita na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E a gente está falando aqui de conectividade. Eu até aproveito para cumprimentar a nossa amiga, a doutora Renata Miele, que é a coordenadora do CGIBR, que está aqui escutando a gente. E se eu vou falar de conectividade na frente dela, eu tenho que estar esperto, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que fala, para ela não brigar com a gente. Mas assim, gente, eu acho que nós passamos por um momento no mundo em que a transformação digital, em que o digital e que a IA e que tudo que está dentro desse grande arcabouço de coisas que interconecta a humanidade tomou hoje o centro da pauta do mundo da tecnologia. A gente fala aí de não sei quantas revoluções industriais, né? Agora estamos na 4ª revolução industrial, segundo dizem, as questões, a terceira teve mais questões de IoT, a gente vai subindo, né? A escala, por assim dizer. O fato é que hoje não cabe mais um mundo sem interconexão. E o fato é que, obviamente, o Brasil começou relativamente atrasado, mas avançou muito rapidamente, o que é a parte boa da história. E, obviamente, a RNP, até desde a sua gênese, a história de como é que ela construiu essa conectividade, como continua avançando, nos dá orgulho, né? A gente, de novo, vou vestir a camisa civil aqui, né? É importante como a gente tem na nossa universidade, nas nossas universidades, em que a gente entra e parece que nunca mais sai, né? A gente fica aqui naquele meio, né? E a gente tem inúmeras iniciativas para tratar essa questão da conectividade, mas em paralelo do digital. A gente quer conectar o que mesmo? A gente precisa conectar alguma coisa. Se a gente fala hoje de um mundo altamente globalizado, não tem como um país hoje ser uma ilha, né? Estamos brigando agora. Qual que é a próxima, Antônio? Isso aqui não é anúncio, não, mas é só um feeling, né? E os cabos submarinos? A gente não tem que ter um cabo submarino que pare de passar por Estados Unidos e Europa?
Se alguém cortar um fio daquele lá, a gente vai ficar sem comunicação? Por que a gente não tem um cabo do BRICS, do Sul Global? Isso é confusão, mas o presidente Lula tem falado nisso, então eu me sinto autorizado a trazer discussão para cá. Porque é isso. A gente tem também essas interconexões e a gente, de novo, quantas instituições públicas, só as federais, vamos juntar 75 federais, com mais todos os campos que a gente tem de Instituto Federal, é muita instituição. E todas estão interconectadas. Eu conheci vários, Antônio, vários POPs, andando por aí pelo Brasil, nos vários estados. Então a gente tem vários exemplos de como a gente tem avançado nisso. E a rede de ciência é um negócio simplesmente sensacional. Quanto que é a velocidade? 100 GB. 100 GB, né? 100 GB de conexão na rede. Vou precisar disso para assistir YouTube? Não, gente, não é isso. Nós estamos falando de dados, por exemplo, do nosso acelerador Sirius. É uma quantidade massiva de dados, que nós vamos para terabytes, nós vamos para petabytes. Então a gente está falando de uma quantidade de dados que, se a gente for passar pelo aquele cabo azulzinho, não funciona. Para fazer pesquisa tem que ser muito, muito, muito mais rápido. E é claro que nem todo mundo vai precisar disso. Agora, qual que é a questão interessante desse ponto de vista? A questão interessante é que o MCTI, e também nesse governo do presidente Lula, acho que a principal iniciativa dele para dizer assim, o digital está dentro aqui da minha agenda, é quando a gente lança o Plano Brasileiro de IA. Deixou de ser minha pauta, né, Antônio? Faz uns 3 meses, mas nunca deixa, né? A gente fala que deixa, mas nunca deixa. Porque agora, do outro lado, a gente estando no DEINC, né, que é o Departamento de Incentivo às Tecnologias Digitais, o que acontece é o seguinte, no DEINC, boa parte daquilo que a gente faz de análise de recursos e distribuição de recursos prevém da lei de TICs. E a lei de TICs, basicamente, hoje, ela está muito direcionada para a temática de IA. Quase tudo que a gente fez lá, os programas que a gente apresenta, são muito voltados para a temática de IA. Então, ainda um pouco antes do fim do Defeso, a ministra anunciou 4 programas prioritários, financiados com a lei de TICs, totalizando 350 milhões de reais, sobretudo para formação e capacitação de recursos humanos. A gente acompanha os estudos, e isso aqui, CONIF, ANDIF, sabe disso perfeitamente, de que a gente tem um déficit gigantesco de recursos humanos para o desafio que o futuro está nos mostrando. Nós não temos gente formada suficiente para ocupar os espaços que a gente precisa. E qual é o problema com isso? Enquanto a gente está aqui brigando para formar 20 mil pessoas, a China forma isso a cada 6 meses em 2 universidades. É mais ou menos essa a conta. Claro que a gente não tem que estar aqui disputando com a China, que tem uma população 7 vezes maior do que a nossa e um PIB que nem se fala. Então, a grande questão é o seguinte, onde o Brasil quer se colocar no debate da transformação digital? No mínimo, o Brasil tem que estar disputando o top 10. Que é o top 10, a gente é top 10 de economia. E aí, Antônio, acho que foi muito sua provocação, não vou deixar de falar sobre isso. A semana passada, o presidente Lula anunciou uma enorme iniciativa nacional que tem 4 dimensões maiores. Vou começar de trás para frente. Primeiro, o grande Centro Nacional de Transparência Algorítmica. Aqui, a doutora Renata está aqui, acho que ela está ali em algum lugar, que é uma das pessoas que mais lutou por isso e continua brigando para que... Olha ela lá, olha lá. Tá até fácil de achar com essa cor aqui, ó. Tá nem difícil com esse vermelho. A Renata quem não sabe, ela é assessora especial da ministra Luciana, então trabalha com a gente, colega do MCTI e a coordenadora do CGI-BR, e foi quem ajudou a fazer esse projeto do Centro Nacional de Transparência Algorítmica em tempos de discórdia sendo barrado. Ou seja, faz todo sentido que os algoritmos tenham transparência, não tenham vieses, tenham aplicações de forma ética. Então, o país ganha com isso. E nós não estamos começando atrasados, mas já tem uns países que começaram então, um pouquinho mais à frente da gente. Né? Segundo, que de trás para frente, né? Centro Nacional de Transparência Algorítmica. É importante falar aqui, para não deixar de lembrar, dos 2 supercomputadores que foram anunciados pelo presidente Lula, ministra Luciana, que dizia o seguinte, nós vamos ter 2 rotas tecnológicas. Se vocês pegarem a ação 1 do PBIA, ela vai dizer o seguinte, ação 1, eixo 1, é a primeira coisa que o PBIA fala. Um supercomputador de 1,8 bilhão de reais que vai disputar aí para estar no top 5. Hoje a gente deve estar no top 10, juntando a capacidade de processamento dos 2. Porque isso é muito dinâmico, né? Em 2 anos essa fila vai crescendo. Qual é o ponto que a gente tem com relação a isso? A gente vai, através desses supercomputadores, a gente vai simplesmente começar a fabricar GPU amanhã? Não.
Significa que a gente vai fazer pesquisas de altíssimo desempenho, mas não é só pesquisa. Essas máquinas vão servir a muito mais do que o que a gente tem hoje, o Santos Dumont, que é o maior supercomputador do Brasil. Na verdade, segundo, o primeiro é o Pegasus da Petrobras, mas ele é muito direcionado para extração de petróleo e não é para todo mundo, é só para a Petrobras. Então, a perspectiva de uso dessas máquinas está direcionada para duas coisas principais. É a utilização pela iniciativa privada, coisa que a gente não tem precedente. E qual é o problema? É que a gente hoje é muito fácil de comprar processamento nas grandes nuvens. Na AWS, no Google, na Microsoft. E como é que a gente faz isso? Você coloca ali o menininho, vou chamar de menininho, meus alunos de doutorado. Ah, professor, preciso rodar aqui o negócio muito rápido, a fila para rodar aqui está muito complicada. Vou rodar na nuvem, vou pegar 48 horas ali de GPU e vou rodar o negócio. E faz com cartão de crédito, em 5 minutos. Então é isso que o Brasil precisa oferecer. E isso vai ter que ter uma mudança de governança para a gente conseguir avançar. E uma segunda rota, que é a rota chinesa. Eu até achei que fosse ter mais resistência quando o presidente anunciou isso. Porque eu falei assim, puxa, vamos bater bastante que o Brasil está comprando coisa da China. Mas a rota chinesa tem duas questões principais. Formação de pessoas que está junto. E segundo, e não menos importante, a gente não fica preso a uma única tecnologia. E meu tempo acabou, Antônio. Últimas palavras. E o Brasil optou também por uma terceira rota, que é a aplicação de 125 milhões de reais para a gente fazer o quê? O desenvolvimento do nó de GPU e do nó de HPC dentro do Brasil, que é um projeto que vai ser desenvolvido majoritariamente pelo Instituto Eldorado, lá em Campinas. Para quê? A gente não vai fazer chip amanhã de GPU, mas a gente tem um montão de aplicação que a gente pode ter utilizando chip de menores capacidades e menores velocidades, mas o mundo real, para nem tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma GPU no estado da arte custando alguns milhões. Então o Brasil olha para a questão do digital, a questão da conectividade, todos os avanços que a gente tem tido, e não tem ano que a RNP, sobretudo, não recebe uma fatia importante da RNP dos valores, porque o que a RNP faz é o seguinte, se ela parar, o Brasil para. Então a gente fica muito feliz, mais uma vez, de estar aqui no fórum, poder estar fazendo esse debate. E mais do que isso, Antônio, parabenizar o trabalho de sempre. Eu tive com o Lisandro ontem, muito rapidamente a gente se encontrou numa mesa ontem pela manhã, que tratava exatamente desse tema da soberania. E eu acho que o Brasil avança, o presidente já deu a linha. Nós não vamos ser um país 100% dependente. Embora a gente tenha muito que avançar ainda, embora a gente esteja alguns anos atrasados, mas a gente não vai parar. A gente vai avançar e a gente tem tido o caminho, que é o caminho mais adequado. Ou a gente faz alguma coisa agora, ou nós vamos ser colônia para o resto da nossa existência. Não é esse o caminho traçado por esse governo. Esse governo não aceita subserviência. Esse governo só aceita ser o Brasil que a gente merece, os brasileiros merecem. Obrigado. Hugo, bom, pegando a tua fala com tantas novidades, a gente pode pensar numa federação de capacidades. Uma preocupação que eu acho que todos nós temos a gente está falando muito de grandes investimentos e um risco que pode acontecer, nós estamos criando ilhas. Para que a gente não crie ilhas, mas consiga construir pontes e, a partir disso, ter um uso que seja um uso para o usuário final, uma coisa quase transparente. Seria o ideal, um pesquisador, um aluno, um professor que precise de capacidade de processamento, de armazenamento, ter isso de uma forma muito facilitada. A gente sabe que hoje isso ainda não é assim, mas com tantos investimentos que estão sendo feitos, para que a gente não corra o risco de termos ilhas e de forma muito independente, separadas, como é que a gente pode pensar um pouco nisso? Criar uma federação de capacidade, de armazenamento, pensar um pouco também nessa visão, a RNP, todos os partícipes, tem o Sinapad, tem o LNCC, tem as universidades com as suas capacidades, quer dizer, a gente consiga realmente trazer para uma visão única de compartilhamento da melhor forma desses investimentos que estão sendo feitos. Queria pegar um pouco da tua fala e fazer essa provocação. Ainda bem que você me colocou numa mesa que eu não vou ter problema com essa pergunta, porque eu vou contar duas ações. Muito recentemente, a Intel Computadores fez uma doação gigantesca de 21 máquinas de processamento para IA. São supercomputadores. Aí o pessoal pergunta, é do tamanho do LNCC? Não, cara, calma. Mas é um supercomputador. Por que eu não vou ter problema? Porque o IFMA e a UFAM ganharam. Então, assim, eu poderia ter sido cobrado nessa mesa. Ainda bem que deu certo aqui. Mas o que acontece?
Acho que foi muito feliz, Antônio, porque é o seguinte, eu sou da época, a minha formação é toda em engenharia elétrica, da graduação ao pós-doutorado, mas eu sempre pesquisei em IA. Qual é o ponto? O que a gente mais viu na nossa vida, professor David aqui da RNP também, você é da Estadual da Bahia, eu não tô doido não, né? Então, o professor da UNEB aqui tá aqui, que é diretor da RNP nos dias atuais. O que mais tinha, Antônio, era assim, laboratório Ctrl+C, Ctrl+V. O professor A, professor muito bom, professor titular, bolsista de produtividade A do CNPq, não sei o quê, ele conseguiu um recurso, por exemplo, no Proinfra da FINEP. Aí o professor B, que é tão bom quanto ele, colega de departamento, e os dois tinham o mesmo tipo de processamento, às vezes separado por uma parede. Qual era o problema? Cada um colocava para rodar as máquinas por 8 horas, por 10 horas por dia. À noite todo mundo estava dormindo, as máquinas estavam desligadas. O que aconteceu é que o mundo, e sobretudo esse boom da IA, ensinou para a gente que não existe processamento suficiente no mundo para todos os problemas que precisam ser rodados. E a gente teve que aprender as duras penas na pandemia, que só o compartilhamento é que consegue avançar com as coisas. E aí, Antônio, por que eu estou te dizendo isso? A gente tem essa doação da Intel, que foi importante, são outras 20 instituições, que dentre as coisas que a gente pediu é que coloquem-se dentro de uma rede. E qual a rede? A rede que a gente criou do SINAPAD, ou seja, os Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho, que não é de hoje, a portaria é de 2004, assinado pelo presidente José Alencar, porque o Lula não estava no Brasil. E a gente criou o SINAPAD, que é o conjunto dos SENAPADs, e a gente fez o quê? Reestruturou essa cadeia, e vários desses SENAPADs estão sendo recadastrados, novos estão entrando na nossa rede, e a gente já conversou sobre isso, tem que ser tudo interconectado. E aí a RNP vai ter um papel mais do que fundamental, Antônio. Você perguntou para mim o trabalho e o problema veio para você. Então a RNP vai ser a parceira que a gente vai ter que utilizar para interconectar essas máquinas. Porque não é porque eu estou no Maranhão que eu não posso rodar um problema do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem que fazer isso. E é claro, isso vai perpassar por uma governança que hoje ela é inédita. Porque a gente tem que fazer uma interconexão muito maior do que a gente tinha antes. O lado bom é que a gente não tem uma pessoa ainda, um reitor, ninguém em nenhum lugar que tenha dito o seguinte: a gente não topa, a gente não quer. Isso tem sido o famoso grande acordo nacional e está todo mundo topando, e eu fico muito feliz que o debate da ciência da transformação digital virou uma pauta dos brasileiros. Sempre tem uns loucos, mas em geral a galera tem sido muito, muito, muito receptiva a isso. E que bom que a gente está aqui com representantes aqui do MEC, da Andifes e do CONIF para que a gente consiga avançar em conjunto. Excelente, Hugo, obrigado. E para fechar, queria fazer uma provocação para a reitora Tanara e para o reitor Carlos. Imagine que a gente volte aqui no Fórum RNP 2030. E que a gente poderia, depois de discutir isso, falar assim, olha, aquilo que a gente discutiu em relação a custos compartilhados, governança, o Hugo falou de forma, naquele fórum, né, dos investimentos que estavam sendo feitos à época, a gente pode falar que deu certo, né? As nossas instituições estão melhor estruturadas, os problemas de TIC estão sendo sanados. Claro, o ideal é que tudo seja resolvido, mas que muita coisa avançou nesses últimos anos. Vocês acham que poderia ter assim uma visão que deu certo a estratégia que a gente vem pavimentando hoje, tanto em ciência, tecnologia, como também em educação? Queria começar com o reitor Carlos e fechar o fórum. Na verdade, a gente vai fechar agora, né? Fechar o fórum no dia de hoje com a reitora Tanara. Vamos lá. Bom, eu aproveito para agradecer aqui a oportunidade, dividir esse dispositivo com pessoas tão importantes. Aproveito também para agradecer o Hugo, que foi fundamental esse olhar carinhoso de inserir os institutos federais dentro dessa proposta, né, de termos aqui uma união de esforços para avanços tecnológicos no nosso país, também o Antônio e o Atílio. É uma provocação interessante, Antônio. Tomara a Deus que nós estejamos juntos aqui para que a gente possa, a partir dessa discussão, fazer essas métricas devidas. Eu acho que a gente tem condições reais e concretas de consolidarmos essas infraestruturas, unirmos cada vez mais esforços para que a gente garanta assim a soberania do nosso país, que é o que a gente deseja hoje. A nossa rede, ela é poderosa, como eu falei aqui, e somos soldados da nação, soldados do presidente
que nos conclama para esse momento de união em prol da nossa soberania, em prol da produção científica, porque material humano nós temos. A gente só precisa oportunizar essas pessoas que estão dentro das nossas unidades, nas nossas instituições, possam trabalhar. E o governo está promovendo isso, com um pensamento estratégico, com esforço, né, de garantirmos esses avanços significativos. Obrigado. Pergunta para a gente refletir, né, Antônio? Eu acho que se em 2030 a gente puder dizer assim, hoje as universidades podem escolher, podem elas mesmas definir que tecnologia elas querem usar, o que é que elas querem processar localmente, o que é que elas querem processar numa infraestrutura nacional. Se elas puderem ter as suas equipes de TI que são capazes de desenvolver soluções próprias, que são capazes de colocar as necessidades de cada uma das universidades nesse país continental, como a gente está dizendo, eu acho que aí sim a gente cumpriu essa missão, porque a gente vai ter os serviços que o governo federal pode oferecer para que a universidade cumpra a sua missão, para que as universidades cumpram a sua missão, né? Então, é um pouco inverter, porque hoje, o que o Hugo fala, ninguém nega, ninguém é doido de negar, né? A gente não tem recurso para comprar, né? Então, assim, o FNDCT, que faz o programa Conecta e tal, é ótimo, é excelente. Hoje nós temos o FNDCT com seus programas estratégicos, com os programas de infraestrutura, que podem colocar recurso para nós termos essas infraestruturas. Mas para os recursos para a universidade, a infraestrutura de maneira mais estratégica nacionalmente. Mas as universidades, elas concorrem nesses recursos através de edital, né? Eu não estou dizendo que está errado o edital, porque o FNDCT tem esse objetivo mesmo. Mas, quando a gente pensa no orçamento que existe hoje dentro das universidades, para que as universidades possam fazer as suas escolhas, a gente não consegue. A gente não consegue, né? Então, eu acho que essas iniciativas todas são iniciativas importantes, interessantes, necessárias, né? O próprio Nexus, que é a junção, né, desses serviços todos, ele traz uma questão de governança junto com a Andif, junto com as universidades, que a gente pode discutir e colocar quais são os serviços que são comuns à maioria das universidades, quais são os serviços que são prioritários, e esses serviços o MEC pode financiar para que a gente tenha acesso a isso, né? Então, assim, é muito bom, as iniciativas são muito boas, mas a gente não tem como a gente só ter as iniciativas de recursos federados sem que a gente tenha uma infraestrutura dentro das universidades, sem que a gente tenha a inteligência dentro da universidade, os recursos humanos, para que a gente possa desenvolver as soluções. Então, eu não quero dizer que nós não estamos no caminho certo. Eu só quero dizer que essa não pode ser a única solução. A gente precisa ter um conjunto, né, de outras ações também, para que elas se complementem. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Antônio. Nós que agradecemos. E eu acho que fecha bem esse painel, uma mensagem, pegando exatamente essa fala final de vocês. Eu acho que a reitora Tanara foi bem precisa, né? O objetivo não é centralizar a tecnologia das instituições, né? O que a gente está trabalhando é num compartilhamento nacional, e foi essa provocação que eu fiz para o Hugo, né, essa questão dos investimentos, e a melhor forma para que isso possa ser compartilhado de forma nacional naquilo que, por escala, segurança ou complexidade, possa ser melhor oferecido em conjunto. As demandas são muito grandes, né? Hoje a gente tem a complexidade em relação à pesquisa, aos estudantes, à graduação, à pós-graduação.
e permitir que cada instituição, ao mesmo tempo, concentre seus recursos e suas pessoas naquilo que realmente é prioritário, desonerando daquilo que não tem sentido, né? Poder focar, poder qualificar. A doutora Tanara também falou um ponto muito importante que a gente foca sempre, que é que as nossas equipes também de tecnologia da informação e capacitação possam ser capacitadas, renovadas, novas competências também possam ser trazidas. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês nesse final de dia. Mais uma vez ao Atílio aqui da STIC, muito obrigado. Reitora Tanara, muito obrigado também pela gentileza de estar conosco. Heitor Carlos, que esteve conosco visitando o SOC, o CND. A gente teve a oportunidade também, Reitor Carlos, de levar o reitor Ticianelli, né, que esteve conosco quando ele estava aqui, inclusive, né? E que foi muito nessa visão que você trouxe, tangibilizar muitas vezes aquilo que a gente fala, o tangível ele mostra e demonstra a importância, né, de ambientes como esse. E ao Hugo, mais uma vez, o Hugo já é de casa, está sempre conosco, muito obrigado também pela sua disponibilidade. O Hugo ia viajar, mas conforme as coisas sempre se encaixam para o bem, está aqui conosco nesse final de dia. Muito obrigado também, Hugo. Uma salva de palmas a todos os nossos palestrantes. Obrigado.